Diletos irmãos e amigos, eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma imensa alegria estar mais uma vez compartilhando com vocês a sublime palavra de Deus. E eu gostaria de analisar, meditar com vocês o que está escrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, diz: E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. É sobre isso que eu quero debater neste dia. Quem são os 144.000 selados que está lá em Apocalipse, no capítulo 7 e no capítulo 14, fala sobre este número de selados. Este número tem criado certa polêmica e há diversas interpretações a respeito do mesmo. Alguns acham que são pessoas exclusivas no céu. Somente 144.000 pessoas estão lá no céu. Outros acham que trata-se de Israel. Outros acham que trata-se da igreja. Eu quero salientar para vocês que a Bíblia não se lê como se lê um jornal ou uma revista. Temos que analisar cuidadosamente e observar detalhes. Temos que analisar não somente o texto, mas os seus contextos remotos e contextos imediatos. Este é o princípio mais elementar da hermenêutica. Não se tira a conclusão de um texto sem o seu contexto. E quando se trata do livro de Apocalipse, aí fica mais sério. Porque 90% do que está escrito em Apocalipse são simbólicos. São simbologias. Não se pode fazer uma interpretação literal de Apocalipse. 144.000 aí registrado não são 144.000 literais. São 144.000 simbólicos. Tem que ler todo o capítulo 7. Tem que ler todo o capítulo 14. Tem que ir lá para Gênesis 47 e 26 e tantos outros textos. A numeração, os números, na cultura hebraica, tem grandes significados, são muito importantes. Há uma simbologia nos números. Número 3, número 4, número 7, número 6. Tem a sua interpretação particular. Que no próximo vídeo nós iremos abordar sobre o número 3, falar sobre a numerologia bíblica, que isso é muito importante. Então, como eu falei, fazer uma interpretação ao pé da letra é muita ingenuidade. Aí as pessoas começam a dizer, só tem 144.000 salvos. O céu só cabe 144.000. Oh, mera infantilidade. Então quem são esses 144.000 selados registrados em Apocalipse 7 e Apocalipse 14? Em primeiro lugar, 144 é o resultado da multiplicação de 12 vezes 12. De onde vem esse 12?
Esse 12 vem da multiplicação de 3 vezes 4. O número 3 representa atuação ou execução divinos. O número 4 representa a terra ou a criação. Quando se vê falar os 4 cantos da terra, não vai pegar isso ao pé da letra não. Primeiro porque a terra é redonda. Uma esfera não tem canto. Já começa por aí. São simbólicos. Então 13 vezes 4 dá 12. Deus em a sua atuação sobre a terra, ou Deus envolvido na criação. Aí nós temos o número 12. 12 patriarcas, 12 tribos, 12 apóstolos. Por que esse 12? Aí a gente já entende o porquê do 12. Aí o que é que nós observamos? Esse 12 vezes 12, o primeiro 12, ou um dos 12, representa Israel. Representa os patriarcas. E 12 representa a igreja. Os discípulos de Jesus Cristo, eles foram convocados para pregar aos gentios. Ou seja, as pessoas que não são judeus. Consequentemente, a união de Israel com os gentios formou o Israel espiritual, que a gente pode ver isso lá em Romanos e também em 1 Pedro. Então, esses 144 mil é a representação simbólica de Israel e da igreja do Senhor Jesus Cristo. O número 10 e seus múltiplos representam quantidade ilimitadas. Essa simbologia é usada até no mundo ocidental. Observa que quando a gente está agitado, Deus, olha, eu te falei 10 vezes. Eu te falei 1000 vezes. Esse 10 e esse 1000 não são 10 nem 1000 literais. São simbólicas, às vezes a gente não falou nem 3 vezes, mas eu já falei isso 10 vezes. É uma simbologia. Nós vimos na Bíblia também uma referência ou uma analogia entre Saul e Davi, que o povo cantava: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Olha, gente, esse 1000, esse 10.000 são simbólicos. Quer dizer que eles mataram uma quantidade muito grande, só que Davi matou mais. É isso que ele quer transmitir nessa mensagem. Então, esses 144 mil já sabemos. Está muito claro. A igreja e Israel são os selados. Agora vem um detalhe. Nos capítulos 7 e no capítulo 14, está acontecendo uma grande tribulação. São fenômenos da grande tribulação. Então, possivelmente, trata-se de uma grande quantidade de pessoas que foram salvas na grande tribulação. Lembre-se que eles não estão no céu. Eles passaram pela grande tribulação, que é muito claro ali, se a gente ler os textos cuidadosamente. São pessoas que foram martirizados durante a tribulação. Consequentemente, foram pessoas que se converteram durante a grande tribulação e foram martirizados, porque a igreja já foi arrebatada a essa altura. E também Israel, que irá passar pela grande tribulação e serão torturados, perseguidos, martirizados. Então, esse grande número, esse número incontáveis, observam que mais adiante
se eu não me engano, no versículo 7 ou é o 9, que está no mesmo contexto do versículo 4, porque o capítulo 7 é um só contexto. Aí João fala de uma grande multidão. Ora, antes ele falou 144 mil. Mais adiante, ele fala de uma grande multidão. Uma multidão incontável. Logo, essa grande multidão e esses 144 mil são a mesma coisa. Esses 144 mil são números simbólicos. É a igreja. Então não vai adiantar criar tanta coisa, tanta polêmica. A Bíblia, na maioria das vezes, quem complica somos nós mesmos. Alguns dão interpretações ao seu bel prazer. Outros fazem interpretação forçando a barra para justificar o seu ponto de vista. Então cria interpretação. Mas, quando se analisa cuidadosamente sobre orientação de Deus, nós temos que orar antes de ler a Bíblia, é claro. Nós vamos ver que não é tão complicado assim não, é só conhecer a Bíblia, é só ler a Bíblia. Não é tão complicado. E eu louvo a Deus por você estar assistindo, analisando direitinho. Pega lá a tua Bíblia, vê lá o capítulo 7 e vê que se você for ler o restante do capítulo, você vai ver que ele fala a mesma coisa mais adiante, não citando somente o número 144 mil. Então aprove Deus que a sua grande palavra, a sua rica palavra, possa alcançar a sua mente e o seu coração para a sua edificação espiritual. Amém? Que Deus vos abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não foi inscrito. Faz o teu comentário, registra a tua opinião. É um imenso prazer compartilhar com vocês. Amém? Que Deus vos abençoe ricamente.